Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Roberto Delano. Esse aqui é o nosso canal aí de fotografias, né? Onde eu trago muito conteúdo para vocês aí a respeito dessa arte, né? Desse nicho tão prazeroso, tão gostoso, né? Fotografar por hobby, fotografar profissionalmente, fotografar de qualquer jeito é muito bom, né? Traz muita satisfação. E quanto melhor aí a nossa fotografia, quanto melhor fotografamos, mais satisfação aí, mais realização nós temos aí com a nossa fotografia, né? E a intenção é fazer vocês fotografarem melhor cada vez mais, né? Alçarem aí a sua fotografia, atingirem níveis inimagináveis aí na sua fotografia, tá bom? Hoje nosso tema, como já comentado aí, nós vamos falar aí de distância focal, né? Eu fiz aí um vídeo, pessoal, um Reels, né? E eu falava aí sobre distância focal, só que era bem rápido assim, né? Não dava para aprofundar porque é 1 minuto e meio. E aí uma galera ficou com uma dúvida aí mais profunda sobre distância focal e hoje nós vamos aí nos aprofundar neste conteúdo de distância focal, né? Vamos falar mais tecnicamente aí da distância focal, tá? Galera, deixa eu só fechar aqui o meu WhatsApp web, que senão ele fica fazendo barulho aqui, tá? E aí, pessoal, como sempre, né? Deixem aí para mim o seu like, tá? Curtam aí, compartilhem, comentem. Passou uma bicicleta daquelas motorizadas barulhentas na rua, não sei se vocês ouviram aí. Aqui tem uma galerinha aí que tem essas bicicletas, faz um barulho tremendo, mas isso não vai atrapalhar a nossa live. Curtam, comentem, compartilhem e, como sempre, gente, bota aí as suas dúvidas, tá? Nos comentários aí, que eu vou responder aí no final do nosso conteúdo aqui, tá bom? Quem tiver alguma dúvida a respeito da fotografia, escreve aí pra gente conversar aí, bater um papo. Se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar com certeza, tá bom? E quem não me segue no Instagram, tá? Corre lá e segue o meu perfil, tá bom? Lá no Instagram tem as fotografias que eu faço, né? Aqui tem os vídeos e lá eu mostro as fotografias, apesar também de ter vídeos lá, tá bom? Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários. José Inácio, boa noite. Carlos Campos, boa noite. Madalena Dionísio, boa noite de Portugal. Boa noite aqui do Brasil para você, Madalena. Sejam todos aí muito bem-vindos. E o Auro Tavares aí, como sempre, conosco aí, né? Nos prestigiando. Boa noite a todos vocês e boa noite a quem mais aí não botou no chat também, né? Mas está aí conosco na live. Uma boa noite para vocês também, tá bom? E dito isso, então, vamos começar aí, né, o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar aí dessa tal distância focal. O que será que é essa tal distância focal, né? Vamos explanar esse assunto. Como sempre, galera, eu tenho aqui no meu segundo monitor, né, a minha colinha para seguir uma sequência lógica e não dar conteúdo aí fora de sequência para vocês, tá bom? Porque muitas vezes quando nós estamos começando, nós precisamos de tudo mastigadinho, né? Senão fica difícil entender. Explicar para uma pessoa que já tem um conhecimento é uma coisa, explicar para quem está começando é outra. Então nós precisamos ir aí bem didaticamente, bem mastigado, e é assim o meu conteúdo para vocês, tá bom? E olha só, gente, deixa eu falar uma coisa também antes que eu me esqueça, ó. Eu tô para gravar aí novos módulos e um novo curso de fotografia. E algumas coisas deste curso novo e também desses novos módulos eu vou gravar ao vivo, tá lá do meu curso pago, mas eu vou gravar ao vivo aqui no YouTube para vocês, tá? E esse conteúdo vai ser só na hora da gravação, ele não vai ficar disponível, como essa live de hoje e outras mais, né? Então é bom vocês me seguirem aí, ficarem ligados, porque vai ser um conteúdo muito denso, conteúdo de curso. Eu gravo ao vivo, tiro e jogo no meu curso, tá bom?
algumas partes do curso, tá? Que me permitem fazer esse tipo de gravação. Outras que é mão na massa e tal, não dá para fazer, mas algumas eu vou fazer aí para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí, tá? No canal aí para vocês não perderem esses conteúdos, tá? Sempre conteúdo muito valioso aí para vocês, tá bom? E dito isso, vamos então aí ao nosso tema de hoje, que é a tal da distância focal. O que é a distância focal? Pessoal, antes de falarmos o que é a distância focal, eu vou explicar para vocês o que não é a distância focal. Porque eu vejo muita confusão, eu vejo muita gente que está começando na fotografia usando esse termo de forma errada, tá? De forma equivocada, achando que a distância focal é uma coisa quando ela é outra completamente diferente, tá? Então eu vejo, eu inclusive no começo cometi esse erro. Eu achava que a distância focal era isso que eu vou explicar para vocês agora e na verdade não era, tá? Então o que não é a distância focal? A distância focal não é a distância entre você e o objeto que você está fazendo foco. Muita gente acha que quando você bota a sua câmera aqui, faz o foco numa pessoa, num objeto, qualquer assunto, essa é a distância focal. E na verdade não é essa a distância focal. Essa é simplesmente a distância entre você e o objeto, tá? Você e o objeto que você está focando, ou a sua câmera e o objeto que você está focando. Então, nunca se engane a respeito disso, tá? A distância focal não é a distância entre você e o objeto que você está fazendo o foco, tá bom? Então vamos entender então, né, o que é aí essa distância focal. Vou abrir aqui o meu roteiro, tá? A distância focal é a distância entre o ponto focal ou o plano focal e o ponto nodal, tá? O ponto focal, plano focal, se encontra dentro da lente e o ponto nodal, aliás, o ponto focal se encontra dentro da câmera, tá? E o ponto nodal se encontra dentro da lente. E a distância entre esses dois pontos é a distância focal, tá? Só que vamos nos aprofundar, né? Vamos saber exatamente o que é essa distância, o que é esse ponto nodal e o que é esse plano, esse ponto focal. E vamos começar com o plano focal, o ponto focal, tá? Como eu disse, né, gente? O ponto focal, ele está aqui dentro da câmera, o plano focal. E onde é que ele se encontra? Ele se encontra exatamente na superfície do sensor, tá? Olha só, deixa eu ligar aqui. Eu vou colocar em modo bulb aqui. Que dá para que o modo bulb ele segura o obturador aberto e o espelho levantado. Então olha só, se vocês observarem, espera aí, deixa eu voltar aqui a imagem para mim ver se está aparecendo aí para vocês. Ó, se vocês observarem lá dentro do sensor, onde vocês estão vendo, eu estou olhando aqui para mim ver a imagem, tá, pessoal? O que está verde, cintilante lá dentro é o sensor de imagem, tá? O ponto focal, ou o plano focal, é exatamente a superfície deste sensor, tá? Ali, o que vocês estão vendo é o ponto focal, tá? E a distância entre essa superfície do sensor e o ponto nodal, que nós vamos ver daqui a pouco, é a distância focal. Agora, olha só que interessante, pessoal. Não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui, ó, existe um símbolo que é um círculo e um traço cortando o círculo no meio, tá? Essa aqui é uma Canon, eu já vou mostrar para vocês onde fica na Nikon. Este símbolo, ele indica exatamente onde está a superfície do sensor, ou o plano focal, tá bom? Gente, vocês estão ouvindo cachorrada latindo aí? Ou não está chegando para vocês esse som aí?
Então eu vou abrir agora uma... Escreve para mim aí se vocês estão ouvindo os cachorros aí, gente. Eu vou abrir agora uma imagem aqui na tela, tá? Porque eu vou mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês na Nikon onde é que tá esse desenho aqui, tá? E para vocês entenderem também um pouco mais aí sobre a superfície do sensor e o plano focal, tá bom? Olha só, gente, apareceu para vocês aí o slide, né? Minha imagem tá meio escura aqui, pessoal. Acho que tá dando para me ver também aí, né? Então, olha só. Como eu acabei de explicar para vocês, aqui eu tenho o indicador, tá? Da superfície do sensor. Aquele mesmo símbolo que eu acabei de mostrar para vocês, né? No caso aqui no caso aqui da Canon, tá? Agora eu estou mostrando para vocês na Nikon, né? Ele mostra o alinhamento do sensor. Então, bem aqui em cima é onde fica aí, tá? O plano focal, tá vendo? A posição do sensor é bem aqui, ó. No caso da Nikon, né? No caso da Canon, gente, o indicador era mais para trás, mas basicamente aí na mesma posição, tá? E aqui eu tenho também uma câmera, né, com o sensor levantado, né? É a minha D610, que no caso eu fotografei. E aqui, bem na superfície do sensor, é onde se encontra aí o plano focal, tá bom? Vou voltar a imagem aqui para mim. Então, nós entendemos o que é o plano focal, tá? Deixa eu pegar aqui o meu roteiro. Então, nós entendemos o que é o plano focal, o ponto focal. Agora, nós vamos entender o que é o ponto nodal. E o ponto nodal, ele é o ponto focal é simples, né, gente? Aqui a superfície do sensor é o plano focal e é o ponto focal. O ponto nodal, ele é um pouco mais complexo, tá? E é ele que vai determinar aí algumas variáveis da nossa objetiva, da nossa lente, tá? Então, olha só. Deixa eu encaixar a objetiva aqui. Eu uso Nikon, gente, eu já usei Canon, sabe? Mas a lente gira para o lado contrário, a gente vai encaixar, faz uma confusão. Mas vamos lá, vamos entender o que é o ponto nodal e a distância focal aí a fundo, tá? Olha só, nós temos, deixa eu ver aqui, vocês estão conseguindo ver o objetivo aí, a câmera, né? Não escondeu na mesa, não. Olha só, nós temos aqui a câmera, né? E a lente. E o que acontece? A imagem, ela reflete luz, né? Tudo é feito pela luz. Se não existisse luz, não existia imagem. Então, essa imagem, ela também é transmitida pela luz, né? Então, ela vem de onde ela está e ela é transmitida até nossos olhos pela luz. E aqui, na objetiva da câmera, acontece a transmissão de luz, né? E, consequentemente, a transmissão da imagem. A imagem vem do mundo real, né? Ela, independente do tamanho que ela tenha, ela vai entrar pela lente e atingir o sensor. Então, vamos imaginar, vou pegar esse flash aqui. Para ilustrar para vocês aqui, vou fazer uma gambiarrinha aqui, tá? Olha só, vamos imaginar que você está fotografando esse flash. A imagem desse flash, ela é capturada assim, ó. Ela vem em forma de cone, tá? E ela afunila porque o flash é maior, né? Se ele fosse pequeno, ainda tudo bem. Mas sempre vem em forma de cone, tá? O flash é maior do que a objetiva. Então, acontece isso aqui, ó. Pode ser até sujo o pincel. Acontece isso aqui. Ela entra pela lente e atinge o sensor. Só que olha que interessante, gente. Não é assim que funciona. Na verdade, o que acontece desta forma aqui, ó. A imagem, ela vem, né, do mundo real, ela cruza aqui a lente,
e ela atinge o sensor de ponta cabeça. Olha que interessante. Não, ela não vem sem fazer o cruzamento, ela vem cruzando, tá? Então, a parte de cima da imagem atinge a parte de baixo do sensor e a parte de baixo da imagem atinge a parte de cima do sensor. Eu vou abrir aqui um slide para vocês e vou explicando e vocês vão entender com muita facilidade isso que eu estou falando aqui, tá bom? Vamos lá? Olha só, pessoal, isso aqui é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Nós temos aí a luz entrando na objetiva em forma de cone, né? Ela cruza a imagem dentro da lente e começa a abrir de novo, né? Essa imagem ela fica num tamanho mínimo ali e começa a abrir de novo até atingir o sensor. O que acontece é mais ou menos isso aqui, ó. A imagem passa por dentro da lente, cruza e atinge o sensor invertidamente, né? De ponta cabeça. E o que acontece? O hardware, o software, aliás, da câmera, ele inverte novamente essa imagem para que nós possamos ver aí da forma correta. Se não houvesse essa inversão, através do software da câmera, nós veríamos a imagem ali no visor de ponta cabeça, da forma que ela atinge o sensor, tá bom? Acontece, pessoal, o seguinte, ó, a parte de cima atinge a parte de baixo do sensor, como eu expliquei ali, e a parte de baixo atinge a parte de cima. Por quê? Porque os raios de luz, eles não fazem curvas. Então, não teria como a parte de cima atingir a parte de cima do sensor, porque ela entraria pela lente e teria que abrir, né, para atingir o sensor. E aí teria que fazer uma curva. Mas luz não faz curva. Raio de luz não faz curva, né? Você vê uma luz entrando por uma fresta, ela é reta até ela atingir o chão ou algum móvel, alguma coisa. Não faz curva. E é por esse motivo que acontece isso aí, que a imagem fica invertida. Tá bom? E aí, nós temos uma continuação aqui. Deixa eu voltar a imagem para mim aqui, tá? E aí, pessoal, acontece o seguinte, tá? Nós temos aqui, né, o cruzamento dos raios de luz. E bem no ponto onde os raios de luz se cruzam, né? Na parte mais estreita desse cruzamento é o nosso ponto nodal. Aqui é o ponto nodal. E esse ponto determina a distância focal. A distância entre esse cruzamento de raios, onde está o ponto nodal, até a superfície do sensor é a distância focal. Eu vou mostrar para vocês de novo ali nos slides, né? Olha só, o ponto nodal, que é o cruzamento, né, dos raios de luz, onde existe a máxima convergência, o ponto focal e o ponto nodal, e a distância focal. Olha que fácil, galera. Parece um bicho de 7 cabeças, mas depois que você entende, depois que você vê, né, explicitamente como funciona, você entende o que é a distância focal. Só que, galera, não acabou ainda, tá? Não para por aqui. Existem outras variáveis que nós precisamos entender, já que estamos estudando a distância focal, né? Estamos para entender isso aí, então vamos entender a fundo. Se é para ser feito, merece ser bem feito, né? Então, olha só, a distância focal, ela determina a milimetragem da lente, e não só isso, ela também determina a nomenclatura da sua lente. Então, se você tem, por exemplo, uma lente 50 milímetros, significa que existe 50 milímetros da superfície do sensor até o ponto nodal.
Se você tem uma lente 15 milímetros, por exemplo, significa que existe 15 milímetros da superfície do sensor até o ponto nodal. O ponto nodal é mais para trás, tá? Se você tem uma lente 200 milímetros, significa que esse ponto nodal foi para frente, né? Ali da sua lente, e você tem uma distância maior aí entre a superfície do sensor e este ponto onde os raios de luz se cruzam dentro da lente, que é conhecido aí como o ponto nodal, tá bom? A distância focal determina também o alcance e o ângulo de abertura de uma lente. Não é a abertura do diafragma, tá, gente? É o ângulo de cobertura, tá? O ângulo que abre e cobre um determinado espaço ali, né? Da paisagem, da imagem que você está fotografando, tá? Vamos entender isso? Olha só, se nós temos uma lente de 60 milímetros aí na nossa câmera, aí nós temos aí um alcance, né? E um ângulo de cobertura. Olha só, pelo ângulo de cobertura, nós estamos fazendo um retrato de corpo inteiro ali do boneco, né? Pegando ali dos pés a cabeça. Se nós colocamos a lente e botamos uma 18 milímetros, olha o que acontece. O ângulo abre. E aí você tem muito mais espaço em cima, embaixo e também para os lados. O desenho que é 2D não dá para mostrar os lados, mas também acontece isso para os lados. Fica uma visão grande angular, né? E o objeto que você está fotografando automaticamente se afasta, né? Mesmo que você não mude a sua distância, mas quando você passa por uma 18 milímetros, o objeto fica longe, dá a sensação de estar longe, apesar de estar aí na mesma distância. E quando você aumenta essa distância focal, você fecha o seu ângulo de visão, né? E, por exemplo, se você estiver na mesma distância aqui, dada a mesma distância dessas três imagens, você vai fechar e não vai conseguir pegar aí um corpo inteiro, a menos que você se afaste, ande para trás, né? Aqui, se você quisesse fechar, você teria que andar para frente, nessa imagem aqui, né? Para daí poder fechar, porque está usando uma grande angular, né? E aqui você está com uma meia tele, você precisa se afastar, tá bom? Então, a distância focal, essa variação do ponto nodal, tem esse efeito, né? De abrir ou aproximar e afastar. Abrir e fechar o ângulo, aproximar e afastar aí o objeto fotografado, tá bom? Olha só, galera, eu nem vou voltar a imagem para mim aqui, para a gente já continuar, porque está quase fechando aí essa explicação, tá bom? Aqui o que acontece? Existem ainda as lentes de distância focal fixa e as de distância focal variável, tá? A de distância focal fixa, gente, são as lentes fixas, né? Por exemplo, a 50 milímetros, a 85, a 105, a 135, a 28, né? A 24. São lentes fixas. O ponto nodal delas é sempre no mesmo lugar, ele não vai mudar. E existe a lente zoom, a lente que você gira o tambor de zoom, né, o anel de zoom, e ela desloca o ponto nodal, ela empurra o ponto nodal para frente e traz o ponto nodal para trás. Quando você gira, por exemplo, para uma distância de 18 aqui milímetros, quando você gira, vamos imaginar que você está com uma 18-105, né, que a Nikon tem essa lente. Quando você gira para 18, você traz o ponto nodal para trás e abre a visão e afasta, empurra o objeto. Quando você gira para 105, você aproxima, você empurra o ponto nodal, aproxima o objeto, né, e fecha aí o ângulo de visão. Tá bom?
Essa é a distância focal. Galera, deixa eu voltar a imagem para mim. Então, galera, essa é a distância focal, tá bom? É simples, parece uma coisa complexa, mas não é. A distância focal é só a distância entre o ponto nodal aqui dentro da lente e a superfície do sensor. E as lentes fixas têm essa distância fixa e as lentes zoom, né, elas empurram esse ponto nodal e puxam esse ponto nodal para próximo do sensor, e é isso que faz dar o zoom da lente, é o deslocamento desse ponto nodal. Vocês conseguiram entender, pessoal? Foi clara a explicação? Deu para pegar aí, deu para matar, sanar essa dúvida sobre o que é distância focal? Conseguiram entender o que é ponto nodal? Escrevam para mim aí nos comentários, tá bom? Eu quero saber aí se foi claro, se valeu a pena aí assistir essa live de hoje, tá bom? Agora eu vou dar uma lida aí nos comentários. Quem tiver dúvidas, bota aí que eu vou responder. Se estiver ao meu alcance, eu vou responder para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Boa noite de Portugal, Maria de Fátima, boa noite. Boa noite, São Paulo, Sobral Filho. Ah, dá para ouvir. Está aparecendo a câmera. Alex Cesário. Roberto, por favor, a abertura maior, tipo 1.8 ou 1.2, favorecem o aparecimento de ruído na imagem. Fazer fotos com abertura menor ajuda a trazer mais nitidez. Olha só, o ruído não tem nada a ver com a abertura do diafragma, tá? Nada, absolutamente nada, tá bom? Se está aparecendo ruído, é alguma outra coisa. O ruído tem a ver com ISO, né? Principalmente o ISO é a parte fundamental aí do ruído, e falta de luz, tá bom? Se a imagem estiver com falta de luz, ela tende a aparecer ruído nos pontos escuros. Muitas vezes, mesmo usando o ISO 100, se tiver pontos escuros e você der um zoom, você vê ruído. O preto, ele traz ruído. Né? O cinza escuro traz ruído, o azul escuro traz um pouco de ruído. À medida que vai clareando, esse ruído desaparece, tá? Então, são duas variáveis aí que contribuem com o aparecimento de ruído. Foto escura, tá? E ISO alto, né? Principalmente se você tiver que dar uma clareada na pós, tá bom? Tiver que dar 1 ponto, 2 pontos de luz na pós, vai aparecer, vai evidenciar o ruído. E aí também, quanto mais alto estiver o ISO, maior vai ser o nível de ruído que vai aparecer na imagem, tá bom? E a outra pergunta sua era fazer fotos com abertura menor ajuda, traz mais nitidez? Então, Alex, aí entra uma jogada assim, ó. Eu sempre explico isso aí e é um erro que muita gente comete. Por exemplo, a pessoa ouve dizer que a abertura máxima da lente não é tão nítida. E aí a pessoa automaticamente assimila o inverso, que fechando você vai ter a máxima nitidez. E aí começa a fechar, perde nitidez também e não entende o porquê. E por que que isso acontece? Porque a máxima nitidez da lente, ela está dentro de uma parada chamada sweet spot. O sweet spot é o ponto máximo de nitidez de uma lente. E geralmente ele está compreendido aí entre, na média aí de 2 pontos, né? Às vezes 1,5 ponto, às vezes 2,5 pontos, às vezes 3, dependendo da lente, né? Mais fechado do que a abertura máxima, tá? Então, por exemplo, se você tem uma lente f1.8, por volta ali de f3.2, f4, vai ser a máxima nitidez dessa lente. Máxima mesmo. Se você tem uma lente f5.6, vai estar próximo de 7.1, 8, tá? Só que você precisa testar a sua lente, tá? Conhecer a sua lente para saber o ponto máximo de nitidez dela. Porque numa lente fixa, até que não é difícil, né? Se você tem, por exemplo, uma lente 1.8, você sabe, né?
F4 ali vai estar na máxima nitidez. Eu quero a máxima nitidez, vai estar ali perto de F4. Mas quando você tem uma lente zoom de abertura variável, quando a abertura é fixa, tá? Ela se encaixa dentro da explicação que eu dei agora, tá? O que eu quis dizer era abertura fixa, né? Porque tem lente zoom que tem abertura fixa, como a 2470-28, que tem abertura fixa. Agora, quando a lente tem abertura variável, como por exemplo a lente do kit, que vai de 3.5 a 5.6, qual é o parâmetro? Qual é a abertura que eu vou pegar para somar esses dois pontos? Aí você precisa conhecer sua lente. Por exemplo, a Sigma 1770 f2.8.4, que é uma lente que eu tenho, ela em 4 é muito nítida. Eu, nos testes que eu fiz, eu acho que a maior nitidez dela está em 4. Mesmo estando em 70 milímetros, que é a sua abertura máxima. Mas por quê? Porque lá em 17 ela está em 2.8. Então ela tem essa variação, tá? Mas, como regra, sempre 2 pontos aí, uma média, né, de 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima da sua lente, tá bom? Geralmente vai estar aí o ponto máximo de nitidez. E se passar desses 2 pontos, começa a perder nitidez por distorção, tá? Por difração. Aí a imagem vai ficando distorcida ao passar pela abertura estreita do diafragma, né? Quanto mais estreita a abertura, mais a imagem vai ficando distorcida e vai perdendo nitidez aí devido a esse motivo, tá bom? Então, como regra aí, pode fechar aí uns 2 pontinhos e faça uns testes aí com as lentes que você tem, tá? Algumas vão variar 1,5 ponto, outras vão variar. Por exemplo, eu tenho uma 135 f2. O ponto máximo de nitidez dela é f3.2, né? Já fiz vários testes. Se eu passar de 3.2, se eu for para 5.6, ela já perde bastante nitidez, tá bom? Então testa suas lentes, vê aí com base nisso que eu falei para você, que fechando aí mais ou menos 2 pontos, você vai ter o ponto máximo de nitidez. Testa e vê aí os resultados. E bota nos comentários para mim aí, para saber se ficou legal, tá bom? Vamos lá. Maria de Fátima Leite Cunha, muito claro, anotei tudo. Ruído vem de ISO. Num contexto geral vem de ISO, mas ele pode também vir de uma imagem subexposta, de um clareamento na pós e não só do ISO, tá? Na regra geral, no contexto geral, ele vem do ISO, tá? Mas ele pode também ter outras fontes aí, tá? Você faz uma foto com ISO 100, ela ficou escura, tem muito preto na foto, você vai lá e dá um ponto de luz. No Lightroom, pode olhar no preto lá que vai aparecer ruído, tá? Aparece mesmo, não tem como. E uma coisa curiosa, a nitidez, ela acontece a partir do ruído, tá? Quanto mais nítido, por exemplo, se você fotografa em JPEG, vai lá nas configurações e sobe a nitidez no talo, vai ficar mais fácil de aparecer ruído na sua foto. Quanto mais nitidez você aplica, mais fácil de aparecer o ruído, porque a nitidez, ela é feita em cima do ruído. Um dia a gente pode fazer até uma live aí mais profunda sobre a geração da nitidez, né, no software, né, tanto da câmera, né, você fotografando em JPEG e botando a nitidez no talo, quanto na pós, tá bom? Por isso que eu não gosto muito de aplicar nitidez na pós, eu gosto de ter lentes nítidas e fotografias nítidas no clique, foco cravado e o mais nítido possível, porque sempre que aplica na pós, dá um pouquinho de ruído, tá bom? Alex Cesário, ótima resposta, obrigado. Valeu, Alex. Tamo junto, cara. Tamo junto. Como que tá a fotografia aí, Alex? Tá indo bem? Carlos Campos, a distância focal de uma 35.8 fixa da Nikon D5600 é 35 ou 52? Distância focal nunca muda, tá? É sempre 35. Ó, é que eu não tô com a minha full frame aqui. Mas, por exemplo, ali não é full frame também. Ali no desenho é uma crop. Mas o sensor, o fabricante ele coloca o sensor da full frame ou da crop no mesmo lugar. A diferença é que o
O sensor full frame é maior, né? Na sua extensão, mas ele está na mesma superfície. E você colocou a lente 50, ele tem 50 daquela superfície até o ponto nodal. Seja um sensor full frame, seja um sensor crop. Se fosse um sensor menor, se fosse um médio formato, seria 50 milímetros. Essa distância ela não muda. É sempre 50 milímetros. Por isso que uma lente 50 milímetros ela é 50 milímetros em qualquer câmera. Agora, a equivalência de aproximação e abertura muda, tá? Mas por quê? Porque, ó, vou tentar explicar, deixa eu ver se vai dar para entender. Lembra que eu expliquei aqui, né? Ó, ponto nodal. Tá aqui, ó, tá pegando aqui numa superfície de um sensor full frame. Se o sensor fosse cropado, estaria sobrando aqui em cima e embaixo, porque o sensor é menor. Então sobra um espaço de luz que passa pela lente, mas não é aproveitado pelo sensor, no sensor crop. Por isso a imagem se aproxima mais, tá bom? Eu até tive uma ideia de fazer uma live aí, explicando melhor sobre a diferença do sensor full frame e o crop aí, referente à distância focal, tá? Eu acho que eu falei isso numa live do Instagram, mas o Instagram não é muito legal para fazer isso aí não, porque não dá para mim mostrar ali nos slides como é que funciona, tá? Mas para resumir aí essa sua pergunta, a distância focal ela não muda, ela é imutável, seja uma full frame, seja uma crop, seja uma médio formato, tá? Independente se é 50 milímetros do sensor até o ponto nodal é 50 e acabou. O que muda é só a sensação, é a aproximação e a abertura de ângulo, porque a imagem não pega no sensor inteiro, ela pega em apenas... aliás, o sensor ele não cobre toda a área da imagem, ele é menor e ele pega só o centro ali da imagem. Tá bom? Conseguiu compreender aí? Muito obrigado, obrigado vocês aí, gente. Obrigado, mestre, obrigado a todos vocês aí que participaram. Gente, vocês têm mais alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Deixa eu dar uma lida anterior aí. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Descrição do vídeo aqui tem um link para vocês baixarem o meu pack de presets para Lightroom e o meu e-book Pilares Básicos da Fotografia, tá? Um e-book sensacional para quem está começando na fotografia, tá? Tem ali um conteúdo bem prático, né? Bem explicado a respeito dos pilares básicos da fotografia, que é velocidade, abertura, ISO, foco, né? Fotometria, tudo certinho ali. Tá muito bem explicado, ilustrado, dá para entender bem legal esse conceito. E tem o meu pack, o Innocence Pack, um pack de presets para Lightroom aí, para você aplicar aí nos seus ensaios. Preset a gente usa com moderação, né? A gente aplica, vê se ficou legal, vê se não ficou, às vezes fica legal para uma foto, para outra não fica tanto, você vai experimentando os presets e você pode também alterar aí, tá bom? Tá o link na descrição, só baixar. Eu só peço para vocês não distribuírem, tá? Se alguém quiser, passa o link, fala, ó, baixa aí do Delano aí direto, que nesse link aí você pode baixar sem problema, tá? Então fiquem à vontade aí, cliquem no link e baixem à vontade, tá bom? Uma 50 para full frame, exemplo, EF50, e uma 50 para PSC, FS50, vão trazer o mesmo ângulo e visualização de imagem? Veja bem, por exemplo, se você pegar uma 50, né? Ó, geralmente as 50 que existem, elas são tanto para full frame quanto para APS-C, tá? Então eu vou fazer diferente, eu vou pegar a 35 da Nikon. A Nikon, ela tem duas 35, tá? Ela tem a 35 para full frame e ela tem a 35 f1.8G que só serve para cropada. E aqui dá para sanar a sua dúvida. Por exemplo,
Se eu pegar a 35 f1.8G, que é para cropada, e pôr na full frame, o ângulo de visão será o mesmo, porque ela é exclusiva para cropada. Gente, o ângulo de visão vai mudar, porque você está saindo de uma cropada e colocando numa full frame. Porque, como eu expliquei para vocês, a distância focal precisa ser a mesma sempre. Se é uma 35mm, tem que ter 35 do sensor ao ponto nodal. Então significa que se eu pegar uma 35 para cropada e pôr na full frame, muda o ângulo. Se eu pegar por exemplo, eu pego uma Nikon crop, boto a 35, que é feita para crop nela aqui, pego uma full frame aqui e boto a 35, que é feito para full frame aqui. Tô com duas. Se eu olhar no visor aqui da full frame, que tá com a 35 para full frame, eu vou ver um ângulo de abertura. Se eu olhar na cropada com a 35 para cropada, o ângulo muda. Não é o mesmo ângulo, tá? Vai mudar, esse aqui vai aproximar mais e esse aqui da full frame vai abrir mais, tá bom? Então, a distância focal não vai mudar e vai sim ser diferente a aproximação e o ângulo de abertura, tá bom? Mudou de sistema, muda o ângulo. Você conseguiu entender? Cara, se você não conseguiu entender, põe aí, que eu arrumo outro jeito de explicar aí, tá bom? Mas basicamente é isso aí, tá bom? A sigla não pode mudar, né? Teria que mudar a sigla, né? Mas você não pode colocar a equivalência da lente na sigla, né? Você não pode colocar o que é equivalente a PSC na sigla da sua lente. Você não pode fazer, por exemplo, uma lente com quer ver? Vamos calcular aqui. Ó, vamos fazer um cálculo aqui para a gente matar essa dúvida sua aí. Quer ver? Ó? Por exemplo, eu não posso pegar, por exemplo, fabricar uma lente que tenha 34 milímetros do ponto nodal ao sensor, né? Fabricar ela exclusivamente para a PSC, que vai ser equivalente a 50, e colocar nela que ela é uma 50. Eu tenho que colocar que ela é uma 34. E aí a equivalência vai ser diferente nas câmeras, tá? E essa é uma dúvida muito comum. Essa é uma dúvida que, inclusive, eu tive também, lá no começo. Eu achava que se a lente fosse feita exclusivamente para a PSC, ela tinha que compensar aquela diferença, né? Mas, na verdade, não é. A distância focal é sempre a mesma, tá bom? O que muda aí, vai sempre mudar aí o ângulo em relação a uma full frame e a uma APS-C, tá bom? Francimário da Costa, é a primeira live que eu estou participando, e o horário é ótimo aí, tem gente nova aí. Muito bom, Roberto, mais uma vez, ótima resposta. Beleza, Alex, valeu, cara, tamo junto aí, tamo junto. Francimário e todo mundo que está na live aí. Bom, galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, tá bom? Cliquem no link aí na descrição, e baixem aí o meu e-book e baixem também o meu pack de presets para Lightroom, tá bom? E não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem aí com os amigos, tá bom? Deixem comentários no vídeo também, depois que terminar a live, tá bom? E me sigam lá no Instagram, beleza? Galera, muito obrigado a todos vocês aí que participaram da live, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Fui!